Oi, candidatos! Aqui é a professora Sinara Marques e eu trago hoje valiosas dicas para a redação PM São Paulo em relação aos concursos soldado e oficial. Nesta aula serão esclarecidos 3 aspectos que são fundamentais para o êxito na prova dissertativa e são justamente os aspectos nos quais os candidatos mais têm problemas, o que leva aí a um grande comprometimento da nota da prova redacional. O primeiro deles é a interpretação correta do tema, o segundo é a definição da tese de posicionamento, e o terceiro é a elaboração de uma introdução eficaz. Para explicar e exemplificar cada um desses aspectos redacionais, vamos analisar a prova de redação PMSP Soldado aplicada aí no primeiro semestre de 2018. O tema foi o seguinte: a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas e o direito de liberdade individual. A banca trouxe aqui 3 textos motivadores que tratavam de projetos de leis proibindo o consumo de álcool em vias públicas. Eu não vou entrar em detalhes sobre os textos motivadores, porque em outra aula eu vou ensiná-los a utilizar as ideias desses textos a serviço da sua redação. Ou seja, eu vou ensiná-los a fazer um bom aproveitamento das informações desses trechos textuais. Vamos então nos ater agora à frase temática: a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas e o direito de liberdade individual. O primeiro aspecto textual de ampla relevância: interpretação correta do tema. É a etapa mais importante para o êxito na prova dissertativa. Quais são os erros mais cometidos aqui? Abordagem parcial, extrapolação do recorte temático. O que é uma abordagem parcial? O próprio nome já diz, é uma abordagem incompleta do tema, quando você aborda o tema na parte e não no todo, quando a sua redação não contempla todos os elementos da frase temática. Vamos exemplificar com base no tema analisado: a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas e o direito de liberdade individual. Eu analisei aqui dezenas de provas para interposição de recursos e constatei o seguinte: muitos candidatos discorreram somente sobre a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas, mas não falaram da relação disso com o direito de liberdade individual. Isto é uma abordagem parcial. Veja aqui que a prova, que o tema ele tem 3 elementos. Elemento 1, a proibição do consumo de bebidas alcoólicas. Elemento 2, em vias públicas. Elemento 3, a relação disso com o direito de liberdade individual. Ou seja, todos esses elementos da frase temática têm que necessariamente aparecer na sua redação. A própria banca VUNESP, lá na grade de correção, ela coloca que para obter nota máxima no critério tema, o texto do candidato tem que abarcar todas as palavras-chave do tema. O segundo erro aqui, extrapolação do recorte temático. O que é extrapolação? É você ir além do tema, é inserir informações que não estão condizentes com o que foi solicitado. Por exemplo, suponha que o tema seja aí a violência contra a mulher no Brasil. Se o candidato falar sobre a violência contra a mulher no mundo, houve uma extrapolação, porque ele não respeitou o recorte temático. O recorte temático é a violência contra a mulher no Brasil. Você não pode, portanto, falar sobre a violência contra a mulher no mundo. Tem que respeitar a delimitação, respeitar o recorte temático. Como não errar? Existem dicas para você não errar a interpretação do tema. A primeira delas: preste atenção nas palavras-chave da frase temática e empregue-as no texto. Muitos candidatos me perguntam: professor, eu posso utilizar as mesmas palavras-chave dadas pela banca? Não só pode, como deve. O tema solicitado, ele evidentemente tem que aparecer no seu texto e deve aparecer com as mesmas palavras-chave dadas pela banca para garantir precisão. O que é precisão? Abordar exatamente o que foi solicitado. Segunda dica: fique atento às ideias centrais dos textos motivadores, pois eles ajudam a entender o contexto do tema. O que prevalece sempre é a frase temática, mas os textos motivadores podem ajudar a entender o contexto da frase temática, desde que você identifique aí as ideias centrais de cada trecho textual colocado. Segundo erro, o segundo aspecto textual, aliás, é a tese. O que é uma tese? A tese é o seu posicionamento. O texto dissertativo argumentativo, cobrado pela VUNESP por outras bancas, exige a defesa de uma tese. Tese é um posicionamento. Qual que é o erro mais cometido aqui? A ausência de um posicionamento claro sobre o tema. Eu analiso vários textos que são, na verdade, um aglomerado de ideias, um aglomerado de argumentos, mas não tem uma tese definida. Não conseguem apresentar e sustentar a tese. A VUNESP ela avalia lá na grade de correção como que o candidato apresenta e sustenta a sua tese em termos argumentativos. Muitos vão jogando informações, jogando argumentos, mas não definem uma tese. Como resolver isso? Defina bem a sua ideia central em relação ao tema e anote-a antes de iniciar o texto. Ou seja, após você interpretar o tema,
a primeira coisa que tem que ser feita é você definir o seu posicionamento. Qual que é a ideia principal que você vai defender em relação ao tema? Vamos exemplificar isso com base no tema aqui trabalhado. A proibição do consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas e o direito de liberdade individual. Aqui eu posso defender uma tese favorável a essa proibição desse consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas, considerando sua liberdade individual, ou posso defender um posicionamento contrário a essa proibição, né, considerando isso aí que ela fere o direito de liberdade individual. Vamos agora ao terceiro elemento importantíssimo para o êxito na prova dissertativa, introdução. Gente, a introdução dita as cartas para a banca. Por quê? Se a sua introdução estiver ruim, vários aspectos textuais estão comprometidos. A estrutura está comprometida, a coerência está comprometida e a coesão. Vamos ver por quê. Então, primeiramente, quais são os erros mais cometidos em relação à introdução? 1. A ausência da apresentação do tema ou da tese. Por incrível que pareça, tem candidato que não apresenta o tema ou o posicionamento na introdução. Isso aqui é um erro grave, porque se você não apresentou o tema ou tese, a estrutura já falhou. Porque a introdução ela tem uma função estrutural. Qual que é a função estrutural? Apresentar o tema e a tese. O leitor ele tem que identificar claramente qual que é o assunto, a temática trabalhada e qual que é o seu posicionamento em relação a ele. Segundo erro, demora a entrar no tema, né? Ou seja, a falta de objetividade. Tem candidato que insere um monte de informação que não tem nada a ver com o tema. E demora muito a utilizar as palavras-chave da frase temática. E isso também compromete a qualidade do parágrafo introdutório. Terceiro erro, também bastante cometido, inserção de informações que deveriam compor o desenvolvimento. Às vezes o candidato ele traz um argumento na introdução bem detalhado, e isso deveria compor o desenvolvimento. Às vezes ele dá, por exemplo, na introdução um exemplo bem detalhado, ele entra em detalhes, né? E esses detalhes deveriam aparecer no desenvolvimento e não na introdução. Aqui, voltando ao primeiro erro, a ausência da apresentação do tema ou tese. Quando o candidato não apresenta o tema ou posicionamento na introdução, ele também compromete a coerência. O que é a coerência? A lógica do texto. O texto ele tem que ter uma sequência lógica. E a lógica eu apresento o tema e a tese da minha introdução, depois eu vou sustentá-la com argumentos consistentes no meu desenvolvimento, lá na conclusão eu retomo a tese e eu apresento soluções. Então quebra a lógica, quebra a coerência e quebra a conexão das ideias, né? Quebra também a coesão. Como resolver? Na introdução, apresente apenas o tema e a tese, posicionamento defendido de forma clara e objetiva. Vejam aí a minha introdução para o tema em pauta, a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas e o direito de liberdade individual. Eu inicio da seguinte forma. A questão da proibição de bebidas alcoólicas em vias públicas é motivo de polêmica. Essa aqui é a minha contextualização do tema, de forma bem objetiva. Vejam que eu vou direto ao ponto. Eu não enrolo para apresentar o tema. Está destacado aqui, destacado em vermelho a apresentação do tema. Agora eu vou expor a minha tese, que está destacada em negrito. Embora a medida viole o direito à liberdade individual, ela é necessária para garantir o bem da coletividade. Ou seja, eu concordo que essa proibição fere o direito à liberdade individual, mas eu defendo a tese de que ela é necessária para garantir o bem da coletividade. Em outras palavras, né, os interesses coletivos devem se sobrepor aos interesses individuais. Vejam que a minha tese ela é muito clara, ela é muito bem delimitada, muito bem apresentada. Existem aí várias técnicas, vários métodos e vários conectivos para você compor a sua introdução. Tá? Não adianta você decorar o modelinho pronto, porque dificilmente esse modelo cabe em qualquer contexto. Então, o ideal é você dominar várias técnicas, vários conectivos e utilizar o que for mais adequado ao contexto. Por exemplo, tem candidato que inicia assim, é notório que, de conhecimento geral que, nem todo tema é notório, nem todo tema é de conhecimento geral que. Tem que tomar cuidado com essas expressões, essas muletas linguísticas que não cabem em qualquer contexto. Além do mais, o avaliador da redação ele é bem crítico, né? Quando o candidato usa essas muletas linguísticas, isso empobrece a redação e o corretor vai ter um olhar crítico, porque ele sabe que você usou uma expressão manjada. Se você gostou da aula, inscreva-se nesse canal, que sempre terá dicas valiosas para a redação dos principais concursos do país. Dê o seu like nesse vídeo, compartilhe e siga também o Instagram, @professora Sinara.